Graças a Deus, graça e paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. É com grande alegria que nós queremos, neste momento, estarmos falando a palavra de Deus, baseado nos textos bíblicos. E a nossa temática que estaremos abordando nesta hora é a ação do Espírito Santo na vida e no ministério da igreja. Você estará acompanhando comigo uma exposição histórica e bíblica sobre a importância do desenvolvimento de uma doutrina significativa para a igreja sobre o Espírito Santo. Por isso eu quero ler aqui em Zacarias, capítulo de número 4, versículo dos 6 a seguir, 6 e 7, que diz: Prosseguiu ele e me disse: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força e nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações, haja graça e graça para ela. O outro texto que queremos ler em Atos, capítulo de número 9, versículo 31. Nós estaremos fazendo uma exposição sobre a ação do Espírito Santo na vida e no ministério da igreja. Nossa abordagem será histórica e bíblica. E outro texto que nós queremos ler é Atos 9, 31, que diz: A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo crescia em número. Deus abençoe a todos os irmãos que estão chegando. Quero repetir que a nossa abordagem aqui é sobre a ação do Espírito Santo. Nós iremos mostrar a importância da ação do Espírito Santo na vida e no ministério da igreja. E falaremos de aspectos históricos e depois nós mergulharemos sobre a importância da unção do Espírito Santo de forma bíblica. E nós afirmamos que sem a ação do Espírito Santo não haveria nenhum crente e nenhuma igreja local existiria. O Espírito Santo, ele é o co-instituinte da igreja invisível, o corpo místico de Cristo. Por isso, suas representações visíveis e locais, ou seja, as igrejas locais, precisam ouvir a voz do Espírito Santo. Nós temos pelo menos 7 expressões no livro do Apocalipse afirmando: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então o Espírito Santo fala. O Espírito Santo, ele é quem aplica a obra de Cristo em nosso coração. É ele quem gera a vida biológica, espiritual e uma vida de poder para a igreja. Existe, meus amados irmãos e irmãs, uma necessidade atualmente de enfatizar uma doutrina bíblica e significativa do Espírito Santo na vida e no ministério eclesial. Por isso, eu vou partir agora de pontos históricos sobre o desenvolvimento da doutrina do Espírito Santo e sua importância para a igreja. E, por conseguinte, finalizando, nós estaremos imersos, nos emergerimos em verdades ou nas verdades bíblicas para a igreja. O tema da exposição para você que está chegando agora, meus amigos, pastores, homens de Deus, pastor Júnior ali, meu amigo de Paraíba, grande pregador do Evangelho, irmão Wellington, também de Curitiba. Deus abençoe a todos. Então nós vamos estudar a necessidade da obra e ação do Espírito Santo na igreja. Cada doutrina bíblica teve o seu desenvolvimento sistemático na história da igreja. Não foi diferente em relação, não é diferente em relação, ou não foi diferente em relação à doutrina bíblica do Espírito Santo.
Vejamos alguns pontos. Por exemplo, o credo apostólico, um dos primeiros credos. O que é um credo? Vem da palavra latina credum, quer dizer aquilo que eu creio, aquilo que a igreja acredita. Então, o credo apostólico, ele dá pouca ênfase ao Espírito Santo. Ele diz apenas, creio no Espírito Santo, mas não fala de seus atributos e nem de seus dons, e muito menos de seu ministério. No período dos pais da igreja e durante a Idade Média, nenhuma obra de vulto foi escrita sobre o Espírito Santo. Isso não significa que nós não temos postulações dos pais da igreja, em especial, sobre o Espírito Santo. Nós vemos várias menções sobre o Espírito, os seus dons, especialmente o dom de profecia, o dom de língua, nos pais da igreja. Isto é um ponto importante, pois vai contra aquela crença de que os dons do Espírito cessaram por ocasião da morte do último apóstolo. Nós vemos menções da obra do Espírito, mas o meu ponto é que nenhum destes pais escreveram uma obra vultuosa, sistemática sobre o Espírito Santo. Existem escritores modernos que acreditam que João Calvino pode ser chamado de o teólogo do Espírito Santo. Quem tornou essa ideia popular no Brasil foi o Dr. Augusto Nicodemos. Ele diz que Calvino teve uma visão orgânica da pessoa e obra do Espírito, embora não tenha escrito nenhuma obra específica sobre o Espírito Santo. Claro que Calvino, como outros grandes teólogos na história da igreja, eles vão defender a deidade do Espírito, eles vão defender a pessoalidade do Espírito, eles vão defender a doutrina da Trindade. Então, Calvino e outros tratam o Espírito Santo relacionado à Trindade, mas não existe nas suas institutas nenhum capítulo específico sobre o Espírito Santo. Por isso eu discordo peremptoriamente e respeitosamente do Dr. Augusto Nicodemos e de outros teólogos modernos quando dizem que Calvino foi o teólogo do Espírito. Não, ele pode ser considerado o teólogo da predestinação, o teólogo da soberania de Deus, um grande sistemático como foi Jacó Armínio e grandes outros vultos, mas sobre o Espírito Santo eles não escreveram uma obra específica ou volumosa sobre a pessoa, o ministério e os dons do Espírito Santo. O puritano inglês chamado John Owen, considerado o maior teólogo da Inglaterra, ele escreveu uma obra clássica sobre o Espírito Santo. Abraham Kuyper, teólogo político e educador holandês, ele escreveu também uma grande obra sobre o Espírito Santo. E ele disse algo interessante, ele disse o seguinte, abre aspas, se os ministros não derem crédito à obra do Espírito Santo, darão pedra em vez de pão ao seu rebanho, fecha aspas. O grande teólogo do século XX, também John Stott, ele diz que o maior problema da igreja hoje é a polarização. Uns distorcem a doutrina do Espírito, outros só falam da doutrina do Espírito, outros ainda apagam o Espírito. Ele mesmo disse, John Stott disse que por ocasião da descida do Espírito Santo, abriu-se uma escola apostólica. O grande pastor e profeta A.W. Tozer, ele escreveu que a maior tragédia da igreja contemporânea é a ausência dos dons do Espírito Santo. Ele chegou a dizer que se o Espírito Santo fosse retirado, hipoteticamente falando, é claro, de muitas congregações locais, 90 a 95% de suas atividades continuariam normalmente, como se nada tivesse acontecido. Isso é um ponto que prova que muitos estão fazendo a obra de Deus sem a dependência do Espírito Santo e de seu poder. O teólogo anglicano James Enoch Packer, ele escreveu no seu livro, Na Dinâmica do Espírito, e falou que o ministério do Espírito é um ministério de holofote. Ele diz o seguinte, abre aspas, o Espírito age como holofote oculto que focaliza sua luz no Salvador, fazendo-o resplandecer.
A mensagem do Espírito para nós nunca é, diz James Packer, olhe para mim, escute-me, venha a mim, conheça-me. Mas a obra do Espírito sempre é, olhe para Jesus e veja a sua glória. Ouça e escute as suas palavras, vá a ele e tenha vida eterna. Conheça Jesus e prove o seu dom de alegria e paz. Fecha aspas. Apesar de concordar com essa pincelada de James Packer, eu discordo na sua essência. Muitos teólogos, principalmente da ala sensacionista, falam-nos que o ministério do Espírito Santo é um ministério de bastidor, ou nos bastidores. Mas quando lemos a Bíblia, nós vemos que o Espírito Santo não está nos bastidores da igreja, não está nos bastidores da economia da Trindade, que o Espírito Santo não está nos bastidores da missão. Ele está presente, ele está pungente, ele está denso, ele está pleno, capacitando, direcionando. Se você ler o livro de Atos, você vai encontrar mais de 50 referências sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo está bem presente. A sua obra não está nos bastidores, mas eu entendo a colocação destes teólogos que diz que a essencialidade do ministério do Espírito é focalizar a pessoa de Cristo Jesus. E isto eu não tenho dúvida, mas afirmar que o Espírito Santo está nos bastidores, isso é negligenciar a visibilidade da obra do Espírito, dos dons espirituais, do exercício, das distribuições, das partições do Espírito que vemos no Novo Testamento. O Espírito Santo, sem dúvida, irmãos, ele é o aplicador da obra de Cristo. Sem o Espírito Santo, a obra de Cristo não poderia de nada nos valer. A obra do Espírito Santo, ela é tão importante quanto a obra de Cristo. Ele veio glorificar a Cristo Jesus. Citando outro grande escritor, que é o pastor John MacArthur, ele escreveu claramente um livro polêmico. Ele, em sua teologia dos dons, ele é cessacionista, ou seja, ele acredita que os dons cessaram por ocasião da morte do último dos apóstolos e que tais dons, sinais, prodígios e maravilhas, era de competência apostólica para corroborar a mensagem do Evangelho. E ele escreveu um livro polêmico, e eu li esse livro ainda quando ele foi lançado em espanhol, Fuego Estranho. E ele diz algo interessante, mesmo não concordando com muitas coisas que MacArthur fala, ele generaliza, ele não consegue ou não quer distinguir entre os pentecostais clássicos, os carismáticos, os neopentecostais e ainda os metapentecostais, que são aqueles além do pentecostalismo em sua essência e que são líderes e igrejas locais independentes. Líderes e igrejas locais que não são ligados a nenhuma convenção, e estes líderes fazem o que querem. E muitas coisas que ali se praticam é creditada ao Espírito, mas nós rejeitamos peremptoriamente, porque nós não podemos confundir a loucura do evangelho com as loucuras dos evangélicos. Nós não podemos confundir as manifestações do Espírito Santo com as reações a estas manifestações. Tem gente que reage de diferentes maneiras e formas, e nós devemos pesquisar isso e entender. Tem gente que chora, tem gente que fica profundamente num senso de santidade e de êxtase, tem outros que saem correndo, outros pulam, outros se prostram, se joelham, oram. São reações. Então o Espírito Santo, ele é poderoso, é a energia do Espírito Santo trabalhando em nossas vidas. Mas eu quero pontuar que John MacArthur, ele faz uma crítica que nós devemos também atentar. Mesmo, como vos falei, em termos gerais, é uma crítica atabalhoada, no sentido de que ele generaliza, coloca-nos tudo num saco só e diz que todos fazemos a mesma coisa. Mas ele disse algo interessante, ele diz o seguinte, abre aspas, nos tempos de Jesus, os líderes religiosos de Israel blasfemavam, atribuindo a obra do Espírito Santo a Satanás,
O movimento carismático, aqui ele peca porque ele generaliza. E o movimento carismático é um movimento nas igrejas tradicionais que tem um cunho teológico muito forte. Né? Então ele diz que o movimento carismático moderno faz o contrário, atribui a obra do diabo ao Espírito Santo. Então isso aqui é pesado. Páginas depois, MacArthur, ele escreve o seguinte, abre aspas, está na hora da igreja evangélica se levantar e recuperar um enfoque adequado da pessoa e da obra do Espírito Santo. Fecha aspas. Concordo plenamente. Nós, pentecostais, devemos também articular uma doutrina robusta, bíblica, e quebrar e estilhaçar todos aqueles espantalhos que se levantaram, que foram levantados, afirmando que somos aquilo. Nós devemos mostrar a nossa crença, nossa doutrina, nossa praticidade, a nossa ortodoxia, ortopraxia, nossa prática. Hoje, irmãos, quando se fala no Espírito Santo, quase se pensa nos dons, especialmente nos dons de sinais. Não podemos restringir a ação do Espírito Santo somente aos dons. Não somos apenas carismáticos, nós devemos ser também pneumáticos, enfatizar a pessoa e o poder e o fruto do Espírito Santo. Eu discordo daqueles pastores que ficam naquela intriga. A sua igreja enfatiza os dons, a minha eu vou enfatizar o fruto. A minha eu vou enfatizar o fruto e você enfatiza os dons. Nós devemos abraçar não apenas parte das Escrituras, mas toda a Escritura. Eu quero os dons e também quero o fruto do Espírito, porque o fruto é o caminho pelo qual os dons são exercitados. Se a igreja buscar os dons e buscar o fruto, nós teremos uma igreja paulina equilibrada, porque Paulo disse à igreja de Corinto, vocês têm os dons e continuem buscando, não proíbam falar em línguas, mas procurem edificar a igreja como um todo, não se auto-exibirem, não se auto-exaltarem, procure o fruto do Espírito que é o amor, esse é o caminho excelente para o exercício dos dons. Pondo isso, irmãos, eu quero enfatizar a necessidade, eu quero pontuar a necessidade de enfatizarmos a autoridade e a ação e o poder do Espírito Santo na vida da igreja, rejeitando todo e qualquer extremo ou ensinos errôneos. Por exemplo, no século XVII surgiu um grande conflito. Um grupo que depois foi cognominado de Quakers afirmava que nada importava a não ser a autoridade do Espírito. Nada importava, segundo eles, a não ser a luz interior, a experiência íntima. As Escrituras, para os Quakers, não eram necessárias. E isso, irmãos, é um engano. O Espírito Santo, ele age na igreja, nos guiando na verdade, porque ele veio testificar da verdade. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. O Espírito Santo, ele nos guia na palavra de Deus. Isso é reproduzido atualmente, quando as pessoas querem um cristianismo sem doutrina. Essa visão dos Quakers, que querem luz interior, o emocional da experiência religiosa, o êxtase profético, e não querem nada com a Bíblia, é representado naquele cristianismo atual que afirmam, nós queremos Cristo, mas não queremos doutrina. Nós queremos cristianismo, mas não queremos doutrina. Estas pessoas, elas querem experiências com Deus, mas não querem conhecer o que Deus disse a respeito de si mesmo e que está registrado em sua palavra. Eu afirmo que você nunca terá uma experiência com Deus se você não conhecer a Deus mediante a revelação que está em sua palavra. Um cristianismo sem doutrina, uma igreja sem Bíblia equivale a um cristianismo sem o Espírito, porque o Espírito Santo, ele inspirou a doutrina bíblica. E nós podemos observar que após o derramamento do Espírito, no dia de Pentecostes, sobre os discípulos, e depois da conversão de quase 3.000 pessoas,
vemos uma igreja perseverante em quê? Na doutrina dos apóstolos. Então essas pessoas que querem luz interior, experiências e êxtases religiosos, que se apartam da comunidade apostólica ou da comunidade que ensina, da liderança que ensina a palavra de Deus, eles estão errados, porque o Espírito Santo foi derramado sobre os quase 120 mil e quase 3 mil almas se renderam aos pés do Senhor, e a Bíblia diz que concomitantemente, melhor dizendo, consequentemente, eles estavam juntos, perseverando na doutrina. Interessante esse ponto. Na doutrina dos apóstolos. Eles estavam sob uma liderança. Eles estavam sob uma autoridade que os ensinava as verdades do Santo Evangelho. O Espírito Santo, se você tem o Espírito, ele vai lhe guiar na verdade. Você vai estar sob a autoridade de um líder que prega a palavra de Deus. E nós não vemos apenas a doutrina, nós vemos também eles perseverando nas orações, no partir do pão e na comunhão. São elementos essenciais da obra do Espírito Santo no meio da sua igreja. Vale agora pontuar outro extremo que nós vemos atualmente. É a negligência assintosa à autoridade do Espírito Santo na igreja local. Na igreja apostólica, quando você lê Atos 15, 28, diz que os apóstolos diziam: pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. Hoje, tristemente, as eleições conciliares, as eleições nas conversões, com algumas exceções, já são decididas nas vésperas. Cada voto é disputado, é computadorizado, é manipulado e até comprado. Falta oração nessas convenções, falta a direção do Espírito Santo, e líderes que fazem isto são uma afronta à autoridade do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele tem autoridade na igreja e ele deve ter essa autoridade. E eu pergunto, quais as razões dessa negligência? Vamos fazer alguns pontos históricos aqui. Por exemplo, nos meados do século XIX, aconteceram grandes reavivamentos na Inglaterra, no país de Gales, Escócia, Irlanda e nos Estados Unidos. As pessoas eram sensíveis ao Espírito Santo. As pessoas não estavam preocupadas consigo mesmas. Elas estavam preocupadas com o Espírito Santo em suas vidas, com o seu poder em sua vida. Mas, lamentavelmente, começou a surgir a ideia de um culto solene. Antes as pessoas iam para a igreja, buscavam ali o poder de Deus e o avivamento começou a eclodir, mas consequentemente, ou posteriormente, melhor colocado, logo depois se introduziu a ideia de que as pessoas, elas deveriam ter um culto mais solene. A ênfase passou da liberdade do espírito para a capacidade intelectual do líder, dos liderados e dos obreiros. E não mais importava se a consagração do líder era por meio de uma vida cheia do Espírito Santo. Outro detalhe que nós vemos é o medo do entusiasmo, o medo de cair no exagero e excesso de alguns segmentos no cristianismo, que levou muitos a ter medo das emoções. Irmãos, mas não existe cristianismo sem emoção. Não existe cristão sem emoção. Nós devemos ir tanto contra o racionalismo, tanto quanto o emocionalismo. Mas a razão, a emoção e a volição, a nossa vontade, devem estar redimidos e serem sujeitos e instrumentos do Espírito Santo. O ismo, racionalismo, emocionalismo, deve ser descartado. É um sistema de crença e de atitude, mas somos seres racionais. Devemos pensar de forma lógica a revelação e também devemos nos emocionar. Não há cristianismo sem emoção, como também não há sem razão. Crer é também pensar, e pensar também
é se emocionar com a verdade que você pensa, que você acredita. Nós vemos na Bíblia o choro pelo pecado, nós vemos a alegria dos cristãos primitivos, né? E cheia de glória com a mensagem. Quem compreende a verdade e não se emociona, nunca entendeu a verdade do Evangelho. James Enoch Packer, em seu livro, Na Dinâmica do Espírito Santo, ele fala que não há nada mais solene do que um cadáver, mas ele está morto. Há muitos cultos solenes, mas mortos. Há muitas igrejas com solenidades, festas solenes, mas mortas, gélidas, sem a unção do Espírito Santo. Outro ponto que vemos de extremo é o medo do Espírito Santo. As pessoas têm medo do entusiasmo, têm uma ideia errada sobre o que é um culto e começam a idealizar conceitos humanos e culturais como culto solene, culto paradão e coisa parecida. Mas tem pessoas que têm medo do Espírito Santo. Você sabia disso? Medo da atuação do Espírito. Parece que o Espírito Santo ele vai, entre aspas, bagunçar o playground desses teólogos. O reverendo Hernande Dias, ele disse que no Seminário Presbiteriano do Sul, quando os seminaristas se reuniam para orar, eles eram vigiados, com medo. Os líderes tinham medo que estes seminaristas se tornassem pentecostais. O doutor Otton Guanães Dourado disse que os presbiterianos receberam uma herança antipentecostal, anti-espiritual e anti-Espírito Santo. Eu estive em uma certa cidade do nosso Brasil, que eu não vou declinar o nome, em que um dos líderes me falou: pastor, o povo aqui tem medo de ser batizado no Espírito Santo. O povo tem medo dos dons espirituais. E nós pregamos a palavra, instruímos o povo de Deus, e as pessoas vieram receber o revestimento de poder e saíram dali renovadas, não mais com medo do Espírito. Elas saíram amando o poder e buscando os dons do Espírito Santo. Irmãos, só o conhecimento da teologia não basta. Temos uma doutrina maravilhosa, mas se não for banhada pelo óleo do Espírito Santo, nós nos tornamos como a igreja de Éfeso. Ela era ortodoxa, tinha tudo bonitinho nas suas atividades ministeriais, mas ela estava perdendo, havia perdido o seu primeiro amor, o seu fervor. Os esforços da igreja precisam canalizar-se em buscar, irmãos, os dons do Espírito Santo. A igreja, sem sombra de dúvida, em termos gerais, ela tem consciência de que lhe falta algo. Eu e você sabemos, nós quando pregamos, quando vamos para os nossos cultos, nós sabemos que falta algo. Falta, por assim dizer, em palavras simples, aquela explosão, aquela presença palpável do Espírito Santo em nossas vidas. Por isso, nós pentecostais postulamos que o ponto central das nossas reuniões, dos nossos cultos, é o encontro com Deus. Alguém pode se assustar, mas pastor, o centro do culto não é a pregação? Eu digo não. O centro do culto é o encontro com Deus. A pregação é essencial como um dos elementos de toda a nossa teologia, de toda a nossa liturgia. Mas a pregação deve nos levar a nos encontrar com Deus, a amar mais a Deus, a nos deleitar no Senhor, a engrandecer a Deus. A pregação não é o centro do culto. O louvor não é o centro do culto. A oração não é o centro do culto. O centro do culto é a manifestação da glória de Deus. É o deleite dos membros, dos irmãos ali, com a presença do Deus que fez os céus e a terra. Então, meus irmãos, entendam bem. Eu não estou dizendo que a pregação não é importante. Ela é essencial. É o eixo. Mas o centro do culto é o encontro com o sagrado, é o encontro com Deus. Quando nós vamos para a casa do Senhor, isso está nos Salmos, vamos à casa do Senhor para encontrá-lo. Vindes, entrai pelas portas da casa do Senhor e celebrai o seu nome. Era a visão dos salmistas. Então, a igreja, ela sabe que falta algo, falta algo de Deus.
Falta algo para nós. A igreja muitas das vezes fala de poder, mas não tem poder nenhum. Ela fala de cura, mas não ora ou não crê que Jesus ainda cura. A palavra de Deus, irmãos, era verdadeira na boca de Elias e na boca de muita gente. A palavra de Deus não tem poder. Nós precisamos nos levantar como igreja nessa pandemia, uma igreja que tem uma palavra de poder. Paulo disse aos coríntios, aos cristãos da cidade de Corinto, melhor colocado: eu cheguei até vós na palavra e no poder. Ele disse à igreja em Tessalônica, capítulo 1, verso 5, a palavra que eu preguei, ela foi no poder do Espírito. Ele disse à igreja em Roma, no capítulo de número 15, o meu ministério foi exercido no poder do Espírito. Escrevendo aos Gálatas ou às igrejas na região da Galácia, ele diz: o Espírito Santo é recebido pela pregação da fé. Não é pela pregação de incrédulos, pela pregação que não crê. Tem gente que prega apenas doutrinas mortas, doutrinas mórbidas, doutrina, uma ortodoxia até corretinha. É um cadáver. Ele pega um cadáver e ali ele disseca e disserta esse cadáver, mas não tem vida, não tem sopro, não tem poder. A pregação do evangelho em meio a essa pandemia tem que ser de poder, irmão. A igreja, nós pastores e pregadores, nós precisamos nos arrepender da nossa frieza, da nossa inanição espiritual. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e clamar ao Senhor por santidade, para que o seu Espírito venha sobre nós. Notem que nós temos perdido a nossa santidade. Santidade nos púlpitos, santidade nos crentes, santidade nas irmãs, santidade nos jovens. Nós precisamos do Espírito Santo, porque o Espírito de Deus é um Espírito que santifica a igreja. Santificai-vos, diz o Senhor, porque eu operarei, aleluia, maravilhas em vosso meio, diz o Senhor, esta hora para nós, para a sua igreja. Tem muita gente que age como Geazi, eles estão até com o bordão profético de Eliseu, mas não tem poder para ressuscitar os meninos mortos. Eles não têm eficiência no ministério, na pregação, pregam até bonitinho, coloca até um gelzinho, estão tudo apertadinho, mas falta-lhes poder de Deus em sua vida. Eu não falo de manipulações do auditório, irmãos, eu não falo de psicologia barata, eu falo de poder do Espírito, de dependência de Deus para trazer convicção do pecado em nossas vidas. Nós precisamos mais de Eliseus e menos de Geazis. Geazis, eles estão atrás da prata e vão ficar leprosos. Eliseu é um instrumento cheio do Espírito Santo para abençoar a igreja, para elevar a grandeza de Deus em nosso meio, para que todos saibam que o Senhor é Deus. Outro ponto que nós queremos enfatizar na história é que no final do século 17 e começo do século 18, a igreja começou a sentir que estava perdendo a sua autoridade. A igreja estava perdendo a sua autoridade, meus irmãos. Então, sabe o que a igreja fez naquela época? Ela decidiu fundar uma nova série de preleções. O objetivo dessas conferências era defender a fé cristã, produzir um sistema de argumentos e apologias em defesa da fé. Mas quero dizer-lhes que não foram as preleções Bowlby e nem as obras do Dr. Butley que restabeleceram a posição da igreja e restauraram a antiga autoridade da igreja. Sabe o que aconteceu? Foi através do Espírito Santo. Na vida de homens como George Whitefield, John Wesley, na Inglaterra, e Jonathan Edwards, nos Estados Unidos, que o poder de Deus se manifestou na igreja. Naquela época, os enciclopedistas afirmavam
que as igrejas iriam fechar, que teve um cidadão que disse que iria acabar com todas as Bíblias. Só haveria uma Bíblia no museu para a lembrança desta religião. Sabe o que Deus fez através destes homens de oração? Homens que pregavam o evangelho da cruz, na dependência do Espírito, houve um grande avivamento. Irmãos, em Londres, de 6 em 6 casas, uma era um bar, um lupanar e um prostíbulo. As igrejas estavam vazias naquela época, como muitas igrejas estão vazias hoje, não só na Europa, mas também no Brasil. Muitas igrejas que estão até sendo vendidas, porque estão vazias, vendidas para outros ministérios. Mas sabe o que aconteceu? O Espírito veio e os lupanares, bares começaram a fechar. Por quê? Porque o povo estava com sede de Deus, mas é sede não de um Deus metódico, de uma teologia sistematizinha, não, mas um Deus vivo e poderoso, cuja presença é transformadora e é plena na vida daqueles que creem. Foram homens assim que trouxeram o grande avivamento para a vida. Meus queridos irmãos, após relatarmos esses pequenos detalhes históricos, nós chegamos ao ápice do maior avivamento dos últimos tempos, que é o do movimento pentecostal. Nessa época, a igreja estava capenga, a segregação racial era evidente. Até mesmo homens como William J. Seymour, um negro afro-americano, quando foi estudar na faculdade em Houston, ele ficou sozinho numa sala, enquanto outros estavam reunidos em outra parte. Mas o que aconteceu? Quando o Espírito foi derramado, meus irmãos, o sangue do Cordeiro foi passado nas pessoas. Ali não havia pobre e nem ricos, negros e brancos, homens e mulheres, todos eram um em Cristo, buscando o Espírito Santo e se tornando grandes missionários. Foi por ocasião do movimento pentecostal que homens e mulheres se tornaram pregadores, não apenas os homens, mas também as mulheres. É por isso que eu digo que assim como Lutero resgatou na época da Reforma a doutrina do sacerdócio de todos os santos e John Wesley resgatou a doutrina da santificação, o movimento pentecostal resgatou o ministério de todos os santos, homens e mulheres sendo usados por Deus para fazer a obra do Senhor nosso Deus. E hoje ainda, lamentavelmente, tem muita gente ainda que não acredita no ministério das irmãs. Eu acredito. Mas, pastor, a questão pastoral, isso aí é coisa de convenção. Até a questão pastoral masculina é coisa de conversão. O Novo Testamento ensina o ministério de todos os santos, homens e mulheres sendo usados. E Paulo era rodeado por mulheres, como Lídia, como Priscila, como Áfia e como da família de Chloe, ou a própria Chloe, e outras mais, Febe, e outras mais que eram instrumentos na presença de Deus para evangelizar e abençoar a igreja do Senhor nosso Deus. Então este movimento do Espírito levanta homens e mulheres. Sabe por quê, irmãos? Porque está lá na profecia. O Espírito Santo é derramado sobre filhos e filhas. O Espírito Santo é derramado sobre servos e servas, e ambos profetizarão, meus irmãos. É o movimento do Espírito Santo. Homens e mulheres unidos para fazer a obra de Deus na igreja local. Existe a necessidade de se conhecer o ministério do Espírito Santo na vida da igreja. Há uma clara confusão atualmente sobre o ministério do Espírito Santo, tanto no Antigo como no Novo Testamento. A ignorância doutrinária tem contribuído para práticas bizarras e crenças esquisitas sobre a pessoa e o ministério do Espírito Santo. Por isso, eu lhes convido para um estudo bíblico que resultará numa compreensão correta da pessoa e do ministério do Espírito Santo. O Espírito Santo não pode ser confinado a uma ideia ministerial e denominacional. O Espírito Santo ele não deve ser confinado a um credo da igreja. Ele é livre, ele faz o que quer. Se a igreja o rejeitar, ele levanta outro povo que esteja sedento e preparado para o avivamento. As Escrituras afirmam, irmão, que há um só Espírito e único que glorifica a Deus
que exalta e engrandece a Cristo. E sem sombra de dúvidas, nós necessitamos do Espírito Santo. E para concluirmos essa nossa exposição sobre a ação do Espírito na vida da igreja, numa visão histórica, como acabei de falar, e agora eu vou terminar afirmando alguns pontos bíblicos. Espere mais um momentinho, eu sei que o seu tempo é precioso, mas escute a palavra de Deus aqui esta tarde para você. O primeiro ponto que eu quero afirmar é que o Espírito Santo é quem convence o homem e a mulher do pecado. João 16, 7 ao 9. Não há arrependimento sem ação do Espírito Santo. Sabe por que tem havido pouca convicção de pecado em nosso meio? Faltam lágrimas de arrependimento, falta tristeza pelo pecado, porque falta-nos a ação do Espírito Santo. Há muito ajuntamento e pouco quebrantamento. As pessoas não gostam mais de serem confrontadas, mas o Espírito vai me confrontar, vai confrontar o meu pecado e o seu pecado e mostrar que Jesus é o Redentor. O Espírito Santo vai mostrar que a sua justiça é um trapo de imundícia e vai apontar para a justiça de Cristo. O Espírito Santo vai dizer que tem um juízo, que até o próprio Satanás já foi julgado. O Espírito Santo, irmão, precisa ser buscado para que os pecadores se arrependam. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que prega aos pecadores e eles são convencidos. O grande Evan Robert, ele orava a Deus dizendo: eu quero orar com você, Senhor, dobra a minha vida, leva-me ao arrependimento. Irmãos, nós precisamos ser dobrados pelo poder do Espírito Santo. Nós podemos clamar neste momento: ó Espírito Santo, dobre-nos ante a santidade e a soberania de Deus. Ó Espírito Santo, curve-nos ante a grandeza e a majestade do Cristo crucificado e ressurreto. Ó Espírito Santo, destrone nossas liturgias de entretenimento. Ó Espírito Santo, acabe com nossas campanhas mirabolantes. Ó Espírito Santo, desfaça as nossas liturgias centradas nas pessoas e nas estrelas do mundo gospel. Ó Espírito Santo, dobre-nos por causa de nossos pecados e nos dê um verdadeiro arrependimento para experimentarmos a tua graça e o teu poder. Ó Espírito Santo, faça com que a palavra de Deus habite rica e plenamente nos corações. Ó Espírito Santo, sopre sobre o vale de osso seco das nossas congregações e dê vida, dê poder. Levante um exército cheio da tua glória e do teu poder, pois é o Espírito Santo que dá vida ao pecador. E eu também afirmo, segundo, que o Espírito Santo é quem nos regenera. O Espírito é livre, ele sopra aonde quer. O Espírito sopra onde jamais sopraríamos. Ele apanha as coisas loucas para envergonhar as sábias. Ele sopra sobre os fracos para envergonhar os fortes. O Espírito Santo também é soberano. Ninguém pode deter o vento. Ele chama e chama as pessoas poderosamente. O Espírito Santo, ele dirige, ele fala, ele escolhe, ele separa, ele ergue, ele abate, ele levanta, ele é soberano. O Espírito Santo não está ou não deve estar nos bastidores da igreja. Ele deve estar, por assim dizer, no palanque, no teatro central. As cortinas devem ser abertas para o povo contemplar a glória e o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo, irmão, ele é sobrenatural. A ação do Espírito é uma ação do sobrenatural adentrando a nossa naturalidade. O homem não pode soprar e nem reproduzir a obra do Espírito Santo. A Bíblia diz que o que é nascido da carne é carne. O homem não pode mudar a si mesmo. O carnal produz carnalidade. O homem pecador produz pecado. O homem natural não compreende as coisas do Espírito, mas o homem espiritual, ele é o produto do Espírito. Quando Paulo chama de homem espiritual, ele usa o adjetivo pneumáticos. E segundo o grande exegeta, Dr. Gordon Fee,
O adjetivo pneumático em Paulo não deve ser confundido com o espírito da pessoa ou qualquer outro espírito. É uma referência ao Espírito Santo. Então, a Bíblia fala de diversas coisas. Fala de cânticos espirituais, que é cânticos do Espírito, homens espirituais, que é homens e mulheres do Espírito, e assim sucessivamente. Então, homem espiritual é uma pessoa gerada, produzida, guiada, que anda e está submersa no Espírito Santo. É o Espírito Santo também que santifica a igreja. Irmãos, é o Espírito que nos transforma. Não é uma reforma ou uma apenas caiação ou um verniz passado em nós. Nós somos transformados em novas criaturas e isto é obra do Espírito. O Espírito age nos vivificando para sermos conforme Cristo. Isto é santificação. Foi o doutor Stanley Jones que disse que o maior inimigo do cristianismo é o subcristianismo, não é a oposição das pessoas, não é o anticristianismo, mas é o subcristianismo, uma vida cristã sem santidade, sem poder do Espírito Santo, que negligencia a Cristo. Foi Mahatma Gandhi que disse para alguns missionários que estavam evangelizando, Gandhi disse: eu creio no vosso Cristo, eu só não creio no vosso cristianismo. Irmãos, as pessoas precisam acreditar no nosso cristianismo, na nossa vida e na nossa igreja. Nós estamos desesperadamente precisando de santificação, e essa santificação é obra do Espírito. Os crentes estão vivendo como se nunca conhecessem a Deus, no lar, nos negócios, no lazer. Nós precisamos voltar-nos para Deus em arrependimento. A nossa esperança não está em políticos, não está em partidos, não está em governos. Lutamos como cidadãos por um governo melhor, um governo que mantém os princípios éticos cristãos, que valoriza Deus, que valoriza a família, que valoriza a moralidade. Mas a nossa esperança não está em governo, a nossa esperança está no Deus que governa todas as coisas, que está sentado num alto e sublime trono, irmão. Paulo escreveu em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13, Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Não existe eleição sem santificação e fé na verdade. Você acredita, o Espírito te santifica e você se torna alguém que herdará a salvação de Deus. Em quarto lugar, o Espírito transforma o nosso corpo em santuário e habitação de Deus, irmãos. Êxodo 25:8 diz que Deus fez um santuário para habitar no meio do seu povo. Esse santuário foi feito de acácia, depois coberto de ouro. Lá estava a Arca da Aliança, onde a glória de Deus se manifestava. Aonde ia o santuário? Ia e transportava-se a glória de Deus, a Shekinah de Deus. Agora na nova aliança, Deus, Espírito Santo, habita em você, habita em nós. Nós somos o santuário do Espírito. Paulo nos diz duas verdades. Primeira, Coríntios 3, 16 e 17. A igreja como um todo é o santuário do Espírito. Segunda verdade, 1 Coríntios 6 e 19 e 20. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Você individualmente é o santuário do Espírito. O teu corpo é o santuário do Espírito Santo. Você agora na nova aliança é a Shakã de Deus. Sabe o que é a Shakã? É uma palavra que é traduzida como tabernáculo, como habitação ou como tenda no Antigo Testamento, onde falava da presença de Deus. Shakã é a raiz de Shekinah. Shekinah não existe na Bíblia, mas a sua raiz sim. Existe até um louvor, Senhor, derrama a tua Shekinah. E tem alguns teólogos que dizem que isso é errado. Quem foi que falou para você que isso é errado? Você precisa ler o judaísmo do segundo templo, que os judeus clamavam, Senhor, derrama a tua Shekinah. Sabe o que é a Shekinah? A Shekinah é a glória habitável de Deus no meio do seu povo. Então isso é bíblico. Nós podemos cantar sim. Esses teólogos só sabem criticar os cânticos e não conhecem a fundo a verdade teológica e a herança do judaísmo. Os judeus oravam, Senhor, derrama a tua Shekinah.
Porque a Shekinah é sinônimo da manifestação do Espírito. Então nós somos o Shakã de Deus, a habitação, a tenda, o tabernáculo, o santuário. E a Shekinah, a glória visível e manifesta, que é o Espírito Santo, habita em nossas vidas. O Espírito Santo também é o nosso intercessor, irmãos. O Espírito nos assiste em nossas fraquezas. Aleluia. A força não vem de dentro, mas vem do alto sobre nós. Ele não nos escorraça porque somos fracos, mas o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Ele intercede por nós. Como nós lemos em Zacarias 4:6, não é por força e nem por violência que o templo será erguido. Olha a profecia de Deus em Zacarias. Não é por força e nem por violência. Ó Zorobabel, ó Josué, as duas oliveirinhas. Não, mas o templo será erguido. Aleluia! É pelo poder do Espírito Santo. E as nossas igrejas serão erguidas atualmente. É pelo poder do Espírito. Não é por força, seja ela humana, social, antropológica, sociológica ou política. A igreja vai se erguer e nós vamos colocar a pedra de remate, a última pedra, e nós vamos clamar graça sobre a igreja. Sabe o que é isto? Isto será feito pelo poder do Espírito Santo. Há muitos líderes e pastores, muitos pregadores e ensinadores querendo erguer o santuário de Deus por meio de sua força e de suas habilidades, mas Deus ainda nos diz, através do profeta Zacarias, não é por força e nem por violência que haverá o remate na minha casa. Ou seja, eu vou colocar o fundamento e também vou colocar a pedra final. Eu vou acabar e vocês vão clamar a graça. Não, isto não vai ser feito por força, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso, irmãos. Então o Espírito Santo intercede por nós. E nós vamos concluir agora. O Espírito Santo é a fonte da vida abundante. Deus tem para nós não apenas uma fonte, mas também rios de água viva que correm do nosso interior. Os crentes que foram cheios no dia de Pentecoste viveram uma vida superlativa, uma vida altaneira, uma vida abundante na oração, na palavra, na comunhão, no testemunho. Falta-nos algo. E sabe o que é que nos falta? A ação visível do Espírito Santo. Eu sempre digo, nós experimentaremos um avivamento quando os nossos pastores começarem a dizer, pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. Nós experimentaremos um avivamento quando as nossas congregações começarem a escrever nos seus relatórios de secretaria. Disse o Espírito Santo, separai-me a Paulo e a Barnabé para a obra a que os tenho chamado. Aí sim, vamos experimentar um avivamento da parte de Deus. Irmãos, vamos deixar de entristecer o Espírito por uma vida de mentira, por uma vida de palavras torpe, por uma vida que se assemelha à vida de um mundano. Vamos parar de extinguir o Espírito, ou seja, desprezando a profecia, desprezando os carismas. Por um lado, existem aqueles crentes que vivem uma vida atabalhoada que entristece o Espírito. Por outro, existem aqueles teólogos e pregadores que são contra os dons e estão extinguindo o Espírito. Quase 30 anos depois do dia de Pentecoste, Paulo escrevendo à igreja em Tessalônica, ele diz, não apaguem o fogo do carisma do Espírito Santo. É isso que nós devemos clamar, irmãos. Não é por força, mas é pelo poder do Espírito. Não é por meio de metodologias humanas e mundanas, mas é pela ação do Espírito Santo. Não é pela inteligência e sabedoria humanas, mas é pela espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Que Deus te abençoe nesta tarde. E eu quero rapidamente aqui falar com você. Muito obrigado. Deus abençoe todos os meus irmãos e pastores que estão aqui. Pastor Ronildo, Deus abençoe a todos, irmãos, e que nós clamamos pela ação do Espírito Santo, e nós temos escrito este livro, Não Apagueis o Espírito, mantendo a chama pentecostal, esse outro livro, Missão e Discipulado Pentecostal, e esse outro livro, Pregador e a Pregação Pentecostal. Esse livro é prefaciado pelo pastor Elienay Cabral, nosso consultor teológico da CPAD, e também a apresentação do pastor César Moisés Carvalho. Que Deus abençoe a todos, irmãos. Eu quero que antes que você saia, ore comigo agora, para clamarmos a Deus por ação do Espírito Santo em nossos púlpitos,
em meio a esta pandemia, que o Espírito que é vida, a Bíblia diz no Salmo que o Espírito é enviado sobre a face da terra para curar. O Espírito Santo em Gênesis, ele pairava sobre o caos da terra primeva, e ele é poderoso para pairar sobre as nossas vidas, para se mover e preparar-nos para um grande mover do Espírito. O mundo não será o mesmo após essa pandemia, como também não foi após as grandes pandemias, como a peste negra, como a gripe espanhola. Mas a igreja, ela saiu triunfante. Eu sempre gosto de citar Charles Haddon Spurgeon. Ele pregou um sermão em meio à pandemia que assolava a sua época. Em Ezequiel, que diz: fomos poupados, muitos tombaram no meio do caminho, mas o homem com tinteiro, ele nos marcou, e se fomos marcados para sobreviver, muitos irmãos estão na glória com o Senhor, porque aprouve a ele levá-los. Mas se formos poupados pelo homem com tinteiro na mão, fomos poupados para uma nova época, para um novo tempo, para uma grande obra de Deus em nossas vidas. Então fique firme e constante, porque se você ainda está vivo em meio a essa pandemia, porque Deus tem te poupado para você orar, para você pregar, para você jejuar. Então deixa de ser preguiçoso, deixa de ser negligente, deixa de ser irresponsável e começa a receber a responsabilidade do Espírito do Senhor sobre a tua vida, para você fazer a obra de Deus. Oremos. Senhor Deus e Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor, que ministramos esta tarde. Oh, rendofia sobre entre a plácio do comum fai, onde o fimitec, domitria sore plente a face, Espírito do mefuri que teramantoro flor que assaios, tu és o Deus vivo e poderoso. Abençoa meu irmão e minha irmã, cada pastor e pastora, homens e mulheres, irmãos que estão aqui no Brasil, na Europa, no mundo, seja com eles e abençoe-os em nome de Jesus Cristo. Meus queridos, muito obrigado. Foi muito bom estar com vocês. Próxima semana, a partir de segunda, nesse mesmo horário, vamos iniciar a semana escatológica, de segunda a sexta, falando sobre as grandes verdades como o quadro geral em que estamos vivendo, a profecia, o arrebatamento, a vida pós-mortem e etc, etc. Deus abençoe. Um grande abraço e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos.